Boa noite, turminha. Estamos aqui hoje nessa terça-feira, dia 28 de abril. Semana passada nós não tivemos aulinha, vocês tiveram dois feriados simbólicos, né? Simbólicos porque tiveram que cumprir em casa, né? Não pôde viajar, não podemos fazer nada, temos que estar aí cumprindo esse isolamento social que nos é proposto, que já vai se arrastando aí, né? E é necessário que se faça por conta da contaminação do Covid-19. Eu, por exemplo, eu e minha família, a gente tem feito, tem se mantido em casa, saído só o essencial, só para questões que não tem como deixar de fazer, médico, fisioterapia, mercado. Então a gente está conciliando isso aí para fazer em sequência, para não ter que ficar saindo de casa direto. Bom, mas é bom esse convívio, está nos mostrando outras formas, né, de nos associarmos, socializarmos com os nossos familiares, nossos irmãos, nossos pais, seus avós que vivem junto com vocês, alguma coisa assim. Estamos vendo o mundo de uma maneira diferente. Bom, dando continuidade à nossa última aula, que foi na semana retrasada, nós falamos sobre a Primeira Guerra Mundial, terminamos e tudo, e agora nós vamos falar sobre a questão palestina. Ela está na página 111 do livrinho de vocês, para quem tem um livro. Então, está aí a questão palestina na página 111. Nós falamos aí, terminamos sobre a Segunda Guerra Mundial e a criação da Liga das Nações, falamos que os Estados Unidos ficou fora dessa Liga das Nações, também falamos que a Rússia não pertenceu, não entrou na Liga das Nações. Então grandes potências, né, a Alemanha também não entrou, mesmo porque ela foi a derrotada da Primeira Guerra Mundial e ela teve que pagar aí uma indenização humilhante aos países vencedores, teve aí que ter reduzido as suas tropas militares, navios de guerra, aviões não poderia ter, submarinos, navio mercante, mais da metade teve que ser dado aí para os países vencedores, devolver territórios à França. Então isso foi bastante humilhante para a Alemanha. Mas não havia problema somente com a Alemanha, nós tínhamos que a Europa tinha que ver outras questões pós-guerra. E quais eram essas questões? Principalmente a questão Palestina. Nas duas primeiras décadas do século XX, judeus e árabes eles viveram aí relativamente harmonicamente na Palestina. Havia uma harmonia de vivência entre esses dois povos. Durante a Primeira Guerra Mundial de 1914 até 1918, porém, os interesses das potências ocidentais, né, ou seja, Estados Unidos, França e outros países no Oriente Médio, especialmente da Grã-Bretanha e da França, elas alteraram as relações de forças nesses locais e contribuíram para aumentar a tensão na região. De que forma? Com o objetivo de atrair a poderosa comunidade judaica da época para o seu lado, o governo da Inglaterra, da Grã-Bretanha, ele assina uma declaração chamada Declaração de Balfour. Então vocês grifem aí, Declaração de Balfour. O que era essa declaração? Essa declaração, ela se comprometia, a Inglaterra se comprometia a apoiar a formação de um Estado judeu na Palestina. Com o final da Primeira Guerra, a Grã-Bretanha e a França elas dividiram entre si o controle das terras do Oriente Médio. As duas se apossaram ali, de certa forma, do controle das terras do Oriente Médio. Nos anos de 1930 e 1940, com a Palestina já sob o controle britânico, dezenas de milhares de judeus foram para lá, para fugir da perseguição nazista da Europa, já pensando naquele acordo assinado lá atrás, o Acordo de Balfour. Com o aumento da população judaica na Palestina, começam aí a ocorrer sérios atritos entre esses dois povos, judeus e árabes, palestinos, principalmente ali residentes. Naquelas décadas também as companhias inglesas e norte-americanas passaram a disputar o petróleo, a prospecção, refine e comercialização do petróleo no Oriente Médio.
Ainda hoje, a prospecção, o refino e a comercialização desse petróleo nessa área são feitos, boa parte, por companhias inglesas e estadunidenses. São eles que detêm aí o poder, não é, de refino, de prospecção e de comercialização do petróleo. Então, vai surgir ali um plano de partilha da ONU, já outro, a Organização das Nações Unidas, que substituiu a Liga das Nações, não é? E vai haver um plano de partilha da ONU e o Estado de Israel. Terminada a Segunda Guerra Mundial em 1945, veio à tona para o mundo todo ver, nós vamos estudar isso, a notícia do Holocausto. Até então eram coisas que se falavam, mas não se acreditavam na capacidade do ser humano fazer o que os nazistas fizeram. Isto é, o que é um holocausto? Um extermínio sistemático de cerca de 6 milhões de judeus pelos nazistas nos campos de concentração da Europa. E ao mesmo tempo, a Grã-Bretanha anunciou que retiraria suas tropas que estavam na Palestina. Neste ambiente favorável às soluções pacíficas, a ONU, presidida pelo brasileiro Oswaldo Graça Aranha, aprova em 1947 um plano de partilha da Palestina em 2 estados, um estado judeu e outro estado árabe. Os países árabes, no entanto, eles reagiram à criação do Estado de Israel, atacando-o militarmente. Eles não aceitavam a criação do Estado de Israel. Israel vai revidar e, com ajuda externa, principalmente dos Estados Unidos, vai vencer a guerra, ocupando então parte do território que era reservado aos árabes palestinos, não é? No Planalto, no plano de partilha da ONU. Com a derrota na guerra de 1948, cerca de 750 mil palestinos eles tiveram de deixar a terra em que viviam e passaram a viver como refugiados na faixa de Gaza, que vocês sempre veem aí no jornal, quando se fala em faixa de Gaza, guerra entre Israel e palestinos, tá? E também refugiados nos países árabes vizinhos, Irã, Iraque e dentre outros, né? Tinha início assim a chamada questão palestina. O que seria feito do povo palestino, já que Israel tinha a sua terra aí, o seu local onde é hoje, assegurado pela ONU. O Oriente Médio tornou-se palco de consecutivas guerras entre judeus e árabes. Muitos desses conflitos que lá ocorrem, eles foram no contexto da Guerra Fria, com Israel sendo ajudado pelos Estados Unidos e os árabes ajudados pela União Soviética. Segundo a maioria dos analistas, os principais motivos desses intermináveis conflitos entre árabes e judeus são, primeiro, a disputa das terras cultiváveis e dos recursos hídricos da região. Segundo, o controle das áreas petrolíferas. Terceiro, as divergências religiosas entre islâmicos e judeus. Isso já é antigo. Aguçadas por seguidores radicais das duas religiões. Nós tivemos aí várias guerras árabes e israelenses. Vamos lá. Guerras importantes. A primeira, a Guerra de Suez de 1956, vai envolver França, Israel, Inglaterra e Egito. Qual é o contexto? O resumo: o presidente do Egito, Gamal Nasser, adepto do nacionalismo árabe, nacionaliza o Canal de Suez, pertencente à Grã-Bretanha. Na época pertencia à Inglaterra. Ele fala assim: o Canal de Suez agora pertence ao Egito, contrariando os interesses das potências ocidentais e gerando inúmeras tensões na área. Com o apoio dos britânicos e dos franceses, o exército israelense atacou as forças egípcias.
o Sinai foi ocupado em poucos dias e ficou sob controle israelense até março de 1957. Então viu que foi rapidinho, as forças contrárias ao Egito conseguiram vencer. Depois tivemos a Guerra dos 6 Dias de 1967. Israel, Egito, Jordânia e Síria foram os países envolvidos. Na Guerra dos 6 Dias, alegando a necessidade de se defender de seus adversários, Israel ataca o Egito, a Síria, a Jordânia e ocupa o Sinai, a faixa de Gaza, a Cisjordânia e as colinas de Golã. Bom, depois nós tivemos Guerra do Yom Kippur, Dia do Perdão, né, conhecido como Dia do Perdão, em 1973. Egito e Síria se juntam contra Israel. A Guerra do Yom Kippur foi iniciada pelo Egito e pela Síria. Israel venceu mais uma vez. A OPEP, que é a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, formada inicialmente por Arábia Saudita, Kuwait, Irã, Venezuela e Iraque, respondeu parando de vender óleo cru para os aliados de Israel e provocando com isso um extraordinário aumento do preço do petróleo com graves repercussões internacionais. Outra guerra importante foi a Guerra do Líbano de 1982, Israel versus palestinos. Israel lança a Operação Paz na Galileia, atacando aí os palestinos no Líbano. Depois de sitiar a capital libanesa por 10 semanas, o exército israelense se retira da cidade, mas permanece no sul do país. Então vocês viram aí que ali é um barril de pólvora. Constantemente eles vivem aí esse período de guerra constante, um contra o outro. Essas foram algumas das guerras que estiveram envolvidas. Nós tivemos várias outras, guerra da Intifada, não é? A Guerra das Pedras, vamos ver logo a pouco. É Intifada, não é Intifada. Então, foram várias. Um dos efeitos dessas guerras foi o aumento do número de palestinos que deixaram ou perderam, né, suas casas em busca de refúgio em outros lugares, vivendo em campos de refugiado, em condições precárias, né, que eles viviam largados, jogados. Os palestinos organizaram vários grupos de resistência contra Israel, grupos de resistência armada, sendo aí os principais dele o Al-Fatah, que quer dizer Reconquista, liderado pelo ativista na época Yasser Arafat, está morto, né, morreu. Em 1964, esses diferentes grupos do movimento palestino se juntaram aí na Organização para a Libertação dos Palestinos, a OLP, cujo objetivo era combater Israel e reconquistar as terras perdidas para o povo de Israel. Bom, para quando é essa paz? Desde a Guerra dos 6 Dias, o clima na faixa de Gaza e na Cisjordânia, que são as principais áreas palestinas ocupadas por Israel, era de permanente tensão. Em 1987, os civis, né, palestinos, eles que viviam nessas áreas de conflito, né, jovens e mulheres geralmente, atacaram soldados israelenses com paus e pedras. E como estes revidaram com tiros, muitos acabaram sendo mortos. Esse tipo de revolta popular palestina é chamada de intifada. Intifada, tá? Grave aí. O que significa essa intifada? Sobressalto ou guerra das pedras. Em setembro de 1993, Yasser Arafat da OLP e o primeiro-ministro israelense Isaac Rabin, também falecido, assinaram um acordo aí de Oslo, que teve a mediação do então presidente norte-americano da época, Bill Clinton. Por esse acordo de paz, os palestinos reconheciam o Estado de Israel e os israelenses consideravam os palestinos com direito a um Estado próprio. No ano seguinte, o exército israelense ele desocupou a faixa de Gaza e a cidade de Jericó, que passaram, essa mesma, né, que vocês fazem aí a novena de Jericó, que passaram a ser administrada pela recém-criada Autoridade Nacional Palestina, a
ANP. Então nós vamos falar agora um pouco sobre essa Autoridade Nacional Palestina. É um tipo de governo semi-autônomo, reconhecido internacionalmente, que administra parte da Cisjordânia e da faixa de Gaza. Mas esse acordo ele logo foi desrespeitado, não serviu de nada. Os conflitos ele acabam se agravando e em 2000 explodiu a segunda intifada, tá? A resposta de Israel, lógico, foi reocupar as áreas controladas pela Autoridade Palestina anteriormente e atacar a cidade de Ramallah, sede da ANP, na Cisjordânia. Em 2003, elaborou-se aí um novo acordo, um novo plano de paz sob a liderança dos Estados Unidos e da ONU, que previa a criação de um Estado independente palestino no prazo de 2 anos. Esse plano também fracassou. Nós já estamos aí em 2020, né? Foi de 2003 isso, e até hoje nada do Estado palestino. Com a morte de Yasser Arafat em 2004, Mahmoud Abbas, do Al-Fatah, o mesmo grupo de Arafat, venceu as eleições para a presidência da Autoridade Palestina. Já as eleições para o Parlamento Palestino em 2006 foram vencidas pelo Hamas, grupo radical contrário à negociação de paz com Israel. Esses são radicalíssimos. Diante disso, continua o impasse, apesar de mais de 100 países, inclusive o Brasil, reconhecer a legitimidade de um Estado palestino, ele continua apenas no papel, ainda não saiu, não se formou um Estado palestino. Atualmente, no início de 2015, a violência entre palestinos e judeus parece não ter fim. Entre os principais obstáculos à paz local estão, primeiro, o fundamentalismo de grupos islâmicos que promovem atentados terroristas contra civis israelenses e se recusam a aceitar o Estado de Israel. Isso aí ocorre no mundo inteiro. O 11 de setembro, nos Estados Unidos, países que apoiam Israel, vira e mexe, são alvos de terroristas. Depois nós temos o fundamentalismo de lideranças judias, que também lá temos os seus líderes que não aceitam essa paz, que não admitem a existência de um Estado palestino. Depois nós temos a construção de novos assentamentos judeus na parte oriental de Jerusalém, reivindicada pelos palestinos como a capital do território da nação palestina. E também, por último, a existência de um muro construído pelo governo de Israel para a proteção dos colonos israelenses nas Cisjordânias. Tudo isso tem dificultado aí a paz entre israelitas e palestinos, entre judeus e árabes. Bom, turminha, terminamos aqui essa matéria. Na próxima semana, se Deus assim nos permitir, teremos início aí a um novo capítulo para que possamos estudar. Não deixe de assistir os vídeos, não deixem de fazer as atividades, não deixem de acompanhar nos livros, tá bom? Isso é de suma importância para quando voltarmos às aulas, vocês estarem aí com uma noção do que nós temos pela frente. Sabemos que será difícil, não teremos como passar todo esse conteúdo novamente, não saberemos como vai ser, o plano de aula, como vai ser o tempo de aula que nós teremos, o ano, o calendário de aula. Tudo isso é uma incógnita. Então vão acompanhando da casinha de vocês, não relaxem, deem prioridade aos estudos. Isso é atípico, nunca vivemos isso. Eu tenho 46 anos, nunca vivi. Minha mãe tem 93 anos, também acredito que nunca tenha vivido. Pergunte aos avós de vocês. Nem mesmo na guerra a população era confinada como está confinada hoje, tá? Nem em Londres, sob bombardeio nazista, a população ficou confinada como está hoje, por conta do Covid-19. Bom, turminha, nos vemos então na próxima semana. Um grande beijo e até a próxima, se Deus quiser.